A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, louvado seja o Senhor por tudo, o Senhor que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre o presbiterato e o diaconato, porque o nosso desejo é conhecer o que a palavra do Senhor nos diz sobre esses dois ofícios. Nós, para isso, então, vamos orar ao Senhor e depois seguiremos com uma revisão daquilo que nós já vimos anteriormente. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor, que, como Criador dos céus e da terra, tem também nos sustentado, conduzido as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória, a ser uma igreja bíblica, uma igreja, Senhor Deus, saudável, uma igreja, Senhor, que para a nossa geração esteja pronta para lutar contra o império das trevas, pronta para glorificar o teu nome. Receba a nossa oração e dirige-nos neste momento de estudo da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, nosso desejo é termos na Igreja do Senhor Jesus de nossos dias oficiais segundo a palavra de Deus, para que, sendo bíblicos, então, tenhamos uma igreja mais pura possível. E hoje nós vamos para o texto de Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 20, ainda que esse texto não seja especificamente para o presbiterato e diaconato. Ele tenha ensinos, orientações para a igreja como um todo. Todavia, ele destaca o presbítero e então entendemos ser interessante nós vemos o que o texto nos fala sobre o presbiterato, enfatizando uma das partes do papel, da missão, do ministério do presbítero, que é a oração. Nós já vimos que o presbítero ele deve enfatizar na sua vida ministerial a palavra de Deus e a oração. E nós já enfatizamos a palavra de Deus em Atos 20, versículos 17 a 38. Veremos agora essa ênfase voltada para a oração. Mas antes disso, vamos recapitular um pouco. Que é o ministério do presbítero, segundo a Escritura? Veja que nós estamos enfatizando a palavra de Deus. Por quê? Porque as igrejas possuem constituições, tradições, possuem uma visão mais denominacional sobre a questão dos ofícios. Nem sempre batem exatamente com a Escritura. Por isso, nós queremos voltar os olhos para a palavra do Senhor. Uma coisa importante é negarmos aquilo que, para alguns, se tornou uma verdade, que o presbítero ou o pastor, ele é um funcionário da igreja. Então, primeira negação, não é um funcionário de uma empresa religiosa. Se nós tratamos o pastor ou presbítero como um funcionário de uma empresa religiosa, então nós esvaziamos o ministério do seu significado bíblico e passamos a ter apenas uma instituição. Devemos lembrar que a Reforma Protestante foi contra a institucionalização do cristianismo segundo o catolicismo romano. E essa institucionalização do cristianismo trouxe sérios problemas para a igreja daqueles dias. Infelizmente, nós temos cometido os mesmos pecados, caído nos mesmos erros. E, portanto, é importante nós regressarmos à Escritura com aquela bandeira bem firme, bem forte, somente a Escritura, somente a palavra de Deus, que foi uma das bandeiras levantadas pela Reforma Protestante. Também devemos negar a ideia de que o presbítero ele é um cargo político. Essa não é a ideia bíblica. Inclusive, nós veremos que a estrutura, pensando numa questão política dentro da Bíblia, a estrutura eclesiástica, ela é muito simples e voltada para o ensino da palavra do Senhor, para o pastoreio da Igreja de Jesus, não com outros fins. Então, devemos entender também que o presbítero e o pastor, ele não é um cargo político, tendo em vista que pastor e presbítero na Escritura são a mesma coisa. Nós já vimos isso também.
Então, conforme a Escritura, o que é o presbítero? Ele é um servo de Deus. Ele é alguém chamado por Deus para cumprir uma missão de Deus, uma coisa dada por Deus, um ministério confiado por Deus para glorificar a Deus. Por exemplo, nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que nos diz: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Não deveríamos entender que Paulo esteja tratando exclusivamente do ministério apostólico, porque o presbítero ou pastor, ele também é um despenseiro que vai à palavra de Deus, à despensa, para trazer à igreja o alimento saudável, o bom alimento. E o que Deus quer é que este presbítero, o pastor, seja fiel no exercício do ministério, do alimentar a ovelha de Deus com a fiel pregação da palavra de Deus. Então, precisamos enfatizar isso aí. Conforme a palavra de Deus, nós vemos também que o presbítero é um pastor da Igreja de Jesus Cristo. Nós já falamos. Nós não estudamos ainda, mas com a graça do Senhor faremos, o texto de 1 Pedro, capítulo 5. Todavia, nós já citamos esse texto para mostrar que o apóstolo ou pastor, ambos são chamados de presbítero da igreja. O apóstolo Pedro diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, observe que tanto o apóstolo se denomina de presbítero, porque é a ideia de ancião, de líder, de alguém que está ali para cuidar dos outros, como também ele atribui ao presbítero o ministério pastoral. Pastor, portanto, é um presbítero. Vimos também que, conforme a Escritura, o presbítero, ou seja, o pastor, não é apenas escolhido por homens, mas constituído pelo Espírito Santo. Não podemos entender que é apenas como nós falamos antes, um cargo político. Eles escolhem, então é algo meramente humano. O propósito visa apenas representar o povo. Se nós estivermos restringindo o presbiterato a um cargo político em que a escolha é meramente humana, então a igreja já não é mais conduzida pelo Espírito Santo. Ela é conduzida por homens pecadores que vivem segundo suas próprias vontades, o que torna, obviamente, a igreja uma igreja sofrida em dias desta natureza. Todavia, a palavra do Senhor, em Atos 20 e 28, que nós estudamos no texto do estudo anterior, diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Observe que quem constituiu bispos foi o Espírito Santo. Veja que Paulo nem sequer menciona o fato de terem sido escolhidos pelo povo. Não há uma menção dessa natureza. Ele enfatiza o fato de que o Espírito Santo. Por quê? Isso mostra que o ministério é algo sério e que o ministério é algo solene e que o ministério deve ser levado a sério como algo dado por Deus para glorificar a Deus. Inclusive, ele enfatiza para pastorear a igreja que não é do presbítero, não é do pastor, não é de algum homem aqui, a não ser Cristo Jesus. A igreja pertence a Deus, ela é dele, ele a comprou com o seu próprio sangue. Então, o ministério, ele é constituído pelo Espírito para fazer uma obra que é de Deus, que pertence a Deus e que, portanto, deve ser feita para a glória de Deus. Ou como nos diz o quarto ponto, o presbítero deve cuidar do rebanho como Deus quer. Por quê? Porque é dele, ele chamou, ele dá a capacidade e é ele que quer que seja feita esta obra. É para ele que é feita essa obra. Então, como deve ser feita? Como Deus quer.
O versículo 32 do mesmo capítulo 20 de Atos diz: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, a obra é para ser feita como Deus quer. Então, ele confia ao Senhor e à palavra. Façam como Deus quer. Não façam como vocês acham melhor. Puxa, eu acho que seria interessante assim. A pergunta é assim que Deus ensina? Não. Então, faça como Deus quer. Inclusive, se despreocupando da ideia de que vão vir para dentro da igreja muitos ou poucos pecadores. Ou seja, nós não devemos nos preocupar em tentar fazer com que pessoas adentrem a todo custo, porque o objetivo não é encher ou inchar a igreja, mas é fazer a obra como Deus quer. Quais os exercícios que Deus ordena ao presbítero? Nós vimos isso no estudo do capítulo 6 de Atos, versículos de 1 a 7. E no versículo de número 4, a palavra do Senhor nos diz que os apóstolos disseram ao povo que escolhessem diáconos para que eles pudessem se dedicar àquilo para o qual Deus chamou. O que foi? Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E nós veremos que é exatamente o que acontece, tanto na vida do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, os demais apóstolos, e também o que é ordenado a Timóteo, a Tito, é que eles se dediquem ao ministério da palavra e à vida de oração. Claro que o testemunho de vida estará presente naturalmente. Mas o ministério, ele tem esses dois exercícios, o ministério da palavra e a vida de oração. E não podem ser substituídos por nada. Não podem ser substituídos por uma questão política, administrativa, não podem ser substituídos por uma questão pragmática, nada. Se nós substituirmos o ministério da palavra e a vida de oração por outras coisas, então já não seremos mais fiéis a Deus, mas a nós mesmos. Porque estaremos fazendo o que nós achamos melhor e não o que Deus determinou, designou. Isso, inclusive, exige de nós confiança. Você acha que pregar a palavra simplesmente, puramente, e orar ao Senhor é suficiente para que Deus traga os pecadores para a igreja? Ou você acha que isso é insuficiente? Não, precisa dar um jeitinho. Eu preciso tentar fazer alguma coisa a mais para que as pessoas adentrem a igreja. E já que eu quero salvar vidas, vou fazer aquilo que for necessário. Parece até que Paulo diz isso, né? Quando ele fala em Coríntios que fez de tudo para com todos os meios alcançar pessoas. Não. Se você não confia no poder da palavra de Deus, como diz Paulo em Romanos 1,16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, então nada vai salvar os pecadores. O exercício da dedicação de Paulo diz respeito a ele estar pronto para sofrer, lutar, ir atrás, fazer o que for necessário para que a palavra de Deus chegasse até os pecadores. Ele não estava negociando a palavra de Deus e nem tentando tornar mais criativo o seu ministério em detrimento do propósito de pregar a palavra de Deus. Ele apenas estava se dedicando ao máximo para que esta palavra chegasse a todas as pessoas. E isso, sim, nós devemos fazer com muita dedicação. Então, seguindo adiante, nós vamos ver, como é o nosso propósito hoje, que na carta de Tiago também aparecem os dois exercícios designados aos presbíteros, a oração e a palavra. Só que desta vez, como nós falamos, a ênfase está na oração. E nós vamos então trabalhar em cima desta ênfase. E o texto nos diz assim, vamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 20, que se encontra no slide, porque nós enfatizamos o termo ou termos relacionados à oração. Diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros,
e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Veja que nós enfatizamos, marcando em negrito e sublinhado, o termo oração, também o verbo orar e o correlato, a caso da súplica. E veja que ele se destaca no texto. Todavia, lá no final, há uma referência à necessidade de converter o pecador, fazendo voltar à verdade. Ou seja, é o ministério da palavra. Então, nós vamos trabalhar em cima do texto, essa necessidade da oração. O que nós podemos dizer sobre o assunto? Primeiro, que a negligência de uma vida de oração individual e coletiva, ou seja, tanto orar em casa, sozinho, estar orando ao Senhor no quarto fechado, ou no dia a dia, durante o curso do dia, estar colocando a vida diante do Senhor e dialogando com Deus, como um servo que tem prazer em conversar com o seu Senhor, ou também as orações coletivas, ou seja, a oração feita entre o conselho, junto com a igreja, orações com mais de um cristão. Quando nós negligenciamos tanto a oração individual quanto a coletiva, nós estamos indo contra, ou nós estamos negligenciando a doutrina da soberania de Deus. Por quê? Porque, já que Deus é o Senhor de tudo, nós devemos pedir a sua direção e esperar nele em relação a tudo que devemos fazer. Isso diz respeito ao indivíduo, o presbítero, o pastor, em tudo aquilo que ele entende que deve fazer, diz respeito ao conselho local, os conselhos superiores, todas as denominações. Nós devemos buscar a Deus, a direção de Deus, e pedir a Deus que não só nos direcione, mas também opere em nós e por meio de nós. Então, temos que esperar nele também. Veja que essa direção, ela objetivamente está na sua palavra. A palavra de Deus nos diz o que fazer. Todavia, muitas vezes, nós, mesmo com a direção da palavra de Deus, precisaremos que Deus nos encaminhe. Por exemplo, vamos pregar a palavra do Senhor, queremos fazer um trabalho missionário. Onde eu faço? Vamos aqui ou vamos para ali? É claro que a palavra de Deus não terá uma resposta objetiva sobre o assunto, mas Deus poderá nos dar direções, conduzindo-nos ao abrir portas, ao atrair pessoas para nos convidar, nos chamar a pregação da palavra, coisas dessa natureza. É o que acontece com o ministério pastoral. Quando nós queremos pastorear a igreja de Jesus, mas não sabemos exatamente onde Deus quer que isso aconteça, nós clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor e esperamos no Senhor. Porque se nós tratarmos o ministério pastoral como uma profissão, e tudo que nós fazemos é estar dando o nosso currículo para as pessoas e está tentando conseguir, digamos, entre aspas, um emprego numa igreja local, já não sabemos se é a nossa vontade ou é a vontade de Deus que está sendo feita. Afinal das contas, o coração é enganoso. E não é incomum que nós queiramos aquilo que achamos melhor aos nossos olhos. Por exemplo, é possível um pastor querer ir a uma igreja que pague melhor, quando na verdade uma outra que também o convidou, mas que não pagará tão bem, possa esta sim ser a vontade de Deus. Portanto, veja que é perigoso que o homem queira seguir o seu próprio coração, considerando que é possível ser ele uma resposta à vontade de Deus. Então,
Já que Deus é o Senhor de tudo, nós devemos dizer ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, e realmente esperar nele para que ele nos direcione. Então, isso diz respeito a tudo. As decisões conciliares deveriam ser assim também. Deveríamos colocar tempo de oração para decidir. Infelizmente, nós nos acostumamos a tomar decisões conciliares de uma forma tão rápida que, às vezes, decisões importantíssimas precisam ser decididas em coisas de poucas horas, quando elas necessitariam de meses de oração. Basta lembrar que foi assim que os puritanos fizeram, inclusive na Assembleia de Westminster, orando largamente antes de tomar decisões, antes de tomar decisões teológicas. Por isso que não foi apenas um dia, nem mês, mas ano que eles levaram para produzir o documento que hoje parece aos nossos olhos tão simples, mas profundo. Tem marcas de longas orações de homens de Deus. Também devemos lembrar que, já que Deus é o provedor de tudo, temos que buscar nele tudo o que nós precisamos. Deus, nós precisamos de ti. Nós não precisamos de gente rica na igreja, nós precisamos de Deus provendo as necessidades da igreja. Às vezes, nos encantamos com a ideia de que pessoas abastadas podem sustentar melhor a igreja. Todavia, lembramos que lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia era rica no que diz respeito aos bens materiais, mas era miserável, pobre e nua no que diz respeito às questões espirituais, porque confiava nos bens materiais e esquecia que tudo que ela precisava, ela encontrava em Cristo, ela encontraria no Senhor Jesus. Portanto, Deus é o provedor. Coloque diante dele todas as necessidades da igreja. Coloque diante dele todas as suas necessidades, porque é dele que nós precisamos. Não é em vão que o Senhor nos ensina em Deuteronômios que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Em terceiro lugar, já que Deus é o Todo-Poderoso, nós devemos agir como se tudo dependesse dele e não de nós. Então, por que agir como se tudo dependesse de nossas forças? Como se a nossa sabedoria, nossa estratégia, nossa capacidade argumentativa, nosso jeitinho brasileiro, nossas diversas capacidades, quer intelectuais ou físicas, fossem a razão de conseguirmos galgar grandes coisas nesta vida. Paulo diz que se alegrava na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, porque quando sou fraco, diz ele, é que eu sou forte. Porque é na fraqueza que Deus manifesta o poder dele. E por que isso é importante? Porque o propósito da vida do cristão, da vida do presbítero, da vida do pastor, da vida da igreja, não é glorificar a si mesmo. Não é ter seu nome estampado no outdoor, no cartaz, para mostrar o seu status, para mostrar tudo aquilo que ele alcançou no decurso de uma vida. O propósito é glorificar a Deus. Então, mais importa a nossa pequenez do que a nossa grandeza. Mais importa que o nosso nome diminua do que ele cresça. Mais importa que Deus seja glorificado, que o nome de Cristo seja engrandecido, do que o nome de qualquer pessoa, o melhor que possa ser aos nossos olhos, venha a ser destacado. Então Deus é o Todo-Poderoso. Então não viva como se tudo dependesse de você. Coloque tudo diante do Senhor. Dependa dele em relação a tudo. Já que Deus é o Salvador, por que tentar alcançar vida sem a plena direção e dependência do poder do Espírito de Deus? Nem as melhores estratégias, não importa quais sejam, nem o melhor investimento financeiro, não importa o quanto, são capazes de alcançar o coração de um pecador. Nem o melhor que o homem possa fazer, mesmo que ele consiga atrair para dentro de uma igreja física ou de uma denominação, jamais aqueles recursos que o homem pode usar serão capazes de converter o coração de um pecador. Pode inchar uma igreja, pode atrair muita gente para dentro dela, mas não pode converter o coração de um homem. Portanto, devemos pregar, fazer missões, conduzir a igreja e desejar que ela cresça, dependendo do poder do Espírito de Deus. Porque é pelo poder do Espírito de Deus que vidas são convertidas. A palavra de Deus e o agir do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus usa a palavra de Deus e a
aplica ao coração, é Ele quem rasga o coração, é Ele quem desperta, é Ele quem opera poderosamente, como nos diz, por exemplo, o livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26 e 27. Diz assim o texto: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É a palavra de Deus, o Espírito de Deus, quem faz esta obra no coração. E é desse jeito que nós temos maior segurança de que a igreja vai crescer saudável. Porque quando nós tentamos atrair pessoas com as nossas próprias forças, com estratégias, com jeitinhos brasileiros, nós podemos atrair muito joio, pessoas que nunca vão se converter. E um dia nós veremos, quando a palavra pregada com fidelidade ferir o coração daquelas pessoas, e então elas irão se aborrecer, porque elas não estavam ali por amor a Cristo. Elas estavam ali porque o ambiente, o local era agradável aos olhos, ao coração do pecador. Em quinto lugar, já que Deus é o único soberano da igreja, por que tentar pastoreá-la sem a completa condução e graça de Cristo? Pastorear a igreja sem que Deus conduza completamente a obra é simplesmente desprezar que a igreja pertence do Senhor Jesus. Então, devemos fazer tudo de forma humilde, porque Ele é o Senhor, Ele é o provedor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Salvador, Ele é o soberano, não somos nós. O nosso papel é simplesmente honrar e glorificar a Deus. Então, devemos fazer isso em oração. Ignorar a vida de oração é desprezar a doutrina da soberania de Deus, porque a oração aponta para Deus. A oração indica que Deus é o Senhor, que tudo vem dele. A oração, ela glorifica a Deus, porque manifesta ao mundo, testemunha ao mundo que Deus é o Senhor da igreja, o soberano, o poderoso, aquele que está agindo no meio dela, aquele que importa que opere no meio dela. Lembramos o Salmo de número 67, em que o salmista nos diz o seguinte: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Veja que o Salmo mostra que as bênçãos de Deus derramadas sobre Israel glorificariam a Deus em meio às nações e atrairiam os olhos das nações para Deus. Ou seja, Deus é glorificado quando nós oramos e Ele, então, com sua boa vontade, com sua misericórdia e graça, nos atende. Lembramos isso também quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. Porque a palavra do Senhor nos diz, lá em João, capítulo 11, que o Senhor Jesus, quando estava para ressuscitar Lázaro, ele orou ao Senhor e, orando ao Senhor, ele disse que pedia ao Senhor, ou orava ao Senhor, não porque não soubesse que Deus o ouvia, mas para que servisse de testemunho diante de todos, para que todos soubessem que o Senhor o ouviu, que tudo veio da parte de Deus. Por isso, então, que ele orou ao Senhor naquele momento. Ele diz assim: Jesus levantou, versículo 41, os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
A oração de Jesus serviu de testemunho cerca de Cristo mesmo, de que ele era o enviado de Deus. A oração da igreja testemunha a soberania de Deus, a glória de Deus que atende misericordiosamente e graciosamente à igreja que clama. Mas a negligência de uma vida de oração individual e coletiva é oposta também à doutrina da pessoalidade de Deus. Veja, nós entendemos que Deus é um ser pessoal. Ele não é um ser impessoal. Ele se relaciona com o seu povo. E essa é uma das doutrinas defendidas pelo cristianismo porque está na Escritura Sagrada. Então, já que Deus é um ser pessoal com o qual devemos nos relacionar, por que viver sem ter um constante relacionamento com Deus? Deus é um ser pessoal, então a igreja não pode agir como se fosse uma empresa. Como se tudo o que bastasse fosse fazer eventos e programações, administrar uma empresa, administrar recursos e prover para as pessoas momentos interessantes que, fazendo isso, então teríamos cumprido o nosso propósito. Não. O propósito do presbítero, do pastor, do conselho, dos concílios, não é administrar de forma impessoal uma entidade, uma instituição. É se relacionar com Deus e conduzir pessoas a um relacionamento com Deus. Esse é o propósito. Por quê? Porque o Senhor é pessoal, é um Deus que se relaciona e Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, precisamos viver uma vida de oração também, pensando no relacionamento com Deus. Qual a importância da oração para a liderança? Primeiro, inclusive o próprio texto de Tiago nos mostra: se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros para que orem. Então, primeiro, a igreja precisa das orações dos presbíteros. A igreja precisa que os concílios orem, clamem ao Senhor, coloque-se diante de Deus em suas orações de forma constante. Então, o conselho da igreja deve se dedicar à oração, enfatizar a oração nas reuniões conciliares. É muito importante. Nós vimos no curso de nossa vida como cristão que os conselhos terminam caindo num pecado que é o enfatizar demais a administração e ignorar a vida de oração. Às vezes são feitas orações no início e no fim, mas as reuniões elas não têm como foco o estudo da palavra e a oração. De modo que aquilo que é o menos necessário termina sendo o mais enfatizado, que são questões administrativas. Na verdade, nós poderíamos deixar as questões administrativas para qualquer pessoa, no que diz respeito às finanças, por exemplo. Um diácono poderia administrar as finanças da igreja. Uma empresa de contabilidade pode administrar as finanças da igreja, porque isso é uma questão muito mais empresarial. Ela faz parte da vida da igreja local? Faz, porque a igreja também tem contas a pagar, tem necessidades econômicas. Tudo bem, ninguém vai dizer que não tem, porque seria ignorar a própria necessidade de manter o prédio, o pastor e assim por diante. Todavia, isso não é o coração, isso não é o propósito. O propósito do conselho e dos concílios superiores é o pastoreio. É o pastoreio da igreja, do povo de Deus. Então, as reuniões conciliares devem ter como ênfase a oração e a meditação na palavra. Como nós mencionamos já antes, como os puritanos faziam, como as igrejas faziam nos dias de Atos dos Apóstolos, como nós encontramos lá em Atos capítulo 2, dizendo que eles perseveravam. Sim, perseveravam em quê? Nós não encontramos uma perseverança focada em questões completamente secundárias para a vida da igreja, mas encontramos uma ênfase naquilo que é fundamental. Veja, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, veja, a palavra de Deus. Era isso que eles enfatizavam. A palavra de Deus tinha que ser estudada, tinha que ser conhecida, tinha que ser pregada. E daí a necessidade, que nós já falamos no estudo de Atos capítulo 6 e também capítulo 20,
porque o presbítero precisa conhecer Bíblia mais do que qualquer outra coisa. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Então a comunhão é importante e ela é promovida por meio do agir do Espírito de Deus na vida daqueles que se convertem pela palavra de Deus, que é exatamente o resultado da pregação de Pedro, que nós temos em Atos 2, e do mover do Espírito que foi derramado sobre a igreja. Eles também perseveravam no partir do pão, na ceia do Senhor, uma igreja que estava cumprindo a vontade de Deus que Jesus ordenou, e também nas orações. Então veja que a ênfase nas orações é fundamental. Então o conselho ele tem que ter unidade, comunhão, um conselho dividido, um conselho em que presbíteros tentam fazer algo oposto ao pastor, o pastor algo oposto aos presbíteros, ou entre os presbíteros a divisão. Eu não vejo então uma perseverança na comunhão. Se estão divididos, já não estão em unidade, já não estão em comunhão. Não me refiro a ter pensamentos diferentes, porque pessoas de pensamentos diferentes podem ter comunhão, mas divididos porque há uma antipatia, uma indisposição, um desejo de um derrubar o outro, de um prejudicar o outro, de um tentar se livrar do outro. Isso não é comunhão. Então, perseveravam nas orações. É importante o conselho enfatizar isso. E diz o versículo 46 que diariamente, veja, é constante, perseveravam unânimes no templo. A ideia é de que eles estavam orando. Os judeus tinham as orações feitas de 3 em 3 horas. Então, a ideia é que eles continuaram com essa vida de oração constante. Eles se juntavam para orar. Então, os concílios precisam orar mais. Inclusive, quando nós oramos menos, tendemos a fazer mais a nossa vontade do que a de Deus. Por isso que tantos problemas políticos têm aparecido nas denominações. Tantos problemas entre pastores e presbíteros têm surgido nas denominações, porque eles estão enfatizando tanto a pessoalidade, as próprias vontades, negligenciando a oração, que não estão se apercebendo, que estão tomando decisões que visam satisfazer aquilo que pensam e não aquilo que Deus ensina. Então, enfatize a oração e o seu coração será mais piedoso, a sua vida será mais piedosa, o conselho será mais piedoso, haverá amor no conselho, haverá unidade. Pastores ficarão anos nas igrejas porque serão amados pelos seus conselhos, pelas suas igrejas e os amarão também. Concílios serão bênção para as igrejas e não estarão se pegando a pingos nos is de atas, muitas vezes propositadamente, para prejudicar aqueles que são desagradáveis aos seus olhos, ou que não são parte da vontade, parte de um plano pessoal. Então, nós precisamos enfatizar a vida de oração. Todas as denominações devem fazer isso, porque Deus nos ensina que o ministério da liderança pastoral deve ser o ministério da pregação e da oração. Promover encontros de oração com a igreja. O conselho deveria pensar nisso. A igreja precisa das orações dos presbíteros. Então promovamos encontros de oração. Às vezes se promove mais coisas secundárias, pensando em tentar fazer com que o povo se sinta motivado. Vi pessoas dizerem, eu estou tão desmotivado, mas desmotivado com o quê? Se a gente fizer um cafezinho da manhã, você se motiva? Mas se nós temos enfatizado a oração e a leitura da Bíblia, a sua desmotivação é com o quê? O que é preciso para um cristão de verdade estar motivado? Não é a palavra de Deus e a oração? Não é a comunhão com a igreja? Se isso nos é dado gratuitamente, e se isso é oferecido constantemente, não tem por que estar desmotivado. É preciso que nós olhemos para nós mesmos e vejamos o que está errado em nós. Porque normalmente pessoas que dizem estar desmotivadas tentam encontrar nos outros a culpa, a razão. Então, o conselho precisa enfatizar orações na igreja, porque é por meio do agir do Espírito de Deus e da Palavra de Deus que as pessoas encontrarão ânimo outra vez. Se elas estão desanimadas, é porque elas esfriaram espiritualmente. É porque elas negligenciaram a vida de oração, a vida de leitura da palavra. É porque elas se deixaram envolver pelo mundo. Não é por outra razão.
Porque o ânimo da igreja se encontra numa vida íntima com Deus, numa vida plena com Deus, numa vida andando com Deus. Não será outra razão. Pode-se fazer milhões de programações atraentes, elas serão apenas como subterfúgios passageiros que irão massagear o ego de pecadores e que sairão animados temporariamente, pensando que isso resolveu aquilo que na verdade está no mais profundo do íntimo do coração dessas pessoas. Elas precisam andar com Deus. Elas precisam amar a Deus. Então, precisamos orar ao Senhor por essas pessoas. Ter amplos momentos de oração antes do culto. Essa é uma necessidade. Nosso desejo, inclusive, é que nós estejamos insistindo nisso também. Porque é verdade que acredito que todas as igrejas devam fazer isso, que antes do culto tenhamos um momento de oração. Normalmente é uma oração. Então, nós podemos enriquecer esses momentos. Nós podemos enriquecer. Lembre-se que a história nos conta que Spurgeon tinha pessoas orando por ele, pela pregação, durante todo o culto. Olha a diferença de como nós fazemos. As pessoas chegam atrasadas na igreja, as pessoas, antes de chegar, ou quando chegam, normalmente nem oram, vão logo conversar com alguém. Aqueles que estão envolvidos com a liturgia vão ali fazer uma oração rápida, parece que é só por um desencargo de consciência, ou porque se tornou uma mera tradição orar antes do culto, mas elas nem se apercebem que elas não estão prontas para adorar. O culto se tornou uma coisa mecânica, uma questão muito mais formal do que uma entrega da vida, do que um culto que é verdadeiramente uma expressão piedosa de pessoas que amam a Deus de todo o seu coração, que andam na presença de Deus. O culto se tornou uma tradição religiosa de nossos dias, ou uma atividade, uma programação do crente. Enquanto o mundo vai para o shopping, o crente vai para a igreja. Ele está sendo esvaziado de pessoalidade, ele está sendo esvaziado de piedade, ele está sendo esvaziado de vida. Então a gente precisa voltar a ver nos cultos e a fazer cultos, ou cultuar a Deus de forma bíblica. Não só no que diz respeito à forma. A forma é importante, claro. Um culto bíblico é um culto centrado em Deus, na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, em que tudo é voltado ao Senhor. Mas não adianta ter um culto em que a liturgia e tudo está realmente direcionado para a pessoa de Deus, se as pessoas estão no culto olhando para o teto, estão cantando hinos, mas olhando para o lado. Elas estão ali, na verdade, só aparentemente. Elas estão ali em corpo presente, mas o coração está longe, completamente longe de Deus. A forma do culto está correta, o coração do culto não está. Então nós precisamos pensar numa vida de oração para que o nosso culto a Deus seja agradável ao Senhor. Fazer orações individuais ao longo de cada dia. Presbíteros, pastores, vivam a vida de oração. Coloquem tudo diante do Senhor. Já testemunhei muitas vezes para pastores que a nossa entrega ao Senhor da direção ministerial, pastoral, ela é completa. Porque eu vi muitas vezes que os pastores eles vão tentando resolver os seus problemas e necessidades ou dar curso à sua vida ministerial, muitas vezes com as próprias forças. Quando colocar diante de Deus, já que Deus chamou e é Ele que sabe para quê, onde, quando Ele quer que nós venhamos atuar como pastores, Ele mesmo pode nos direcionar. Então confie mais no Senhor, entregue mais a sua vida ao Senhor, todas as suas necessidades, até os inimigos. Deus mesmo pode nos livrar deles. E tem sido assim. Então o conselho pastoral precisa aprender a orar mais e agir menos, com as próprias forças. Lembro-me de uma experiência bastante enriquecedora para o conselho que nós presidimos certa vez, em que, chegando na igreja, ela estava cheia de problemas doutrinários, práticos, cheio de problemas. E o conselho, a primeira coisa que fez foi contar para nós todos os problemas. Olha, precisa resolver isso, e apresentou um monte de problemas. Pronto, derramou um saco de problemas em cima de nós.
colocamos diante do conselho. Nós vamos só orar. Nós vamos fazer nada agora. Só orar. Pedir a Deus não só a direção, mas que Ele mesmo possa operar no coração das pessoas. Não é uma empresa, é uma igreja. Nós não estamos tratando com produtos, clientes, mas com vidas. Vamos só orar. E então nossas reuniões eram focadas na oração. Orações longas, muitas orações, e gastamos tempos e tempos e tempos orando. Depois de algum tempo, de alguns poucos meses, nós chamamos o conselho e mostramos. Viu o resultado? Todos os problemas que haviam sido derramados sobre nós tinham sido ou estavam sendo resolvidos um após o outro, sem a gente precisar fazer nada. Deus estava tocando no coração das pessoas, elas estavam vindo sozinhas confessar pecados, reconhecer erros, tomar atitudes diferentes, sozinhas. A gente estava só pregando a palavra e orando ao Senhor. Duas coisas. E sozinhos eles estavam vindo. Na verdade, não sozinhos, mas conduzidos por Deus. Então devemos enfatizar a vida de oração. A gente ora mais e até se preocupa menos ou trabalha menos. Então, oremos pela igreja. A igreja precisa de nossas orações. O conselho deve ser exemplo de vida de oração. Devemos lembrar isso também. A gente quer que a igreja ore. Veja, não só queremos e precisamos orar pela igreja. Nós queremos que a própria igreja ore. Então, além de nós orarmos pela igreja e colocarmos diante do Senhor tudo, nós devemos também dar exemplo à igreja. Por isso é fundamental, meus amados irmãos de todas as denominações, presbíteros, pastores, diáconos, que aqueles que receberam algum cargo sejam exemplo na vida de oração. Reunião de oração, presbíteros estejam presentes. Como é que nós vamos exigir da igreja uma vida de oração, uma participação nas orações da igreja, se a própria liderança não participa? Se os presbíteros das igrejas não participam das reuniões de oração porque tem outros afazeres, não podemos exigir que a igreja participe. Se os diáconos das igrejas não participam das reuniões de oração porque tem outros afazeres, não podemos exigir que a igreja participe. Porque é a liderança, principalmente o conselho da igreja. Então, o conselho não só deve orar, deve ser exemplo de oração. Deve mostrar, ensinar a igreja a orar. Então, é fundamental que o conselho ore dentro das suas reuniões, chame a igreja para orar, esteja presente, dê exemplo para que a igreja inteira possa ser motivada a ter uma vida de oração. E não só o conselho precisa orar pela igreja, mas o conselho precisa das próprias orações dos presbíteros, do pastor, daqueles que compõem a vida conciliar. Então, para perseverar na fé, no amor e na esperança, nós devemos orar ao Senhor, uns pelos outros. Paulo orava pelas igrejas para que Deus desse a estas igrejas perseverança na fé, no amor e na esperança, para que ela tivesse sabedoria e entendimento para compreender a palavra, para que fossem fiéis em todas as coisas e até para que fossem protegidas de muitas investidas malignas. Então o próprio conselho precisa clamar ao Senhor, nos ajude. Nós não somos autossuficientes. Nós não estudei numa universidade, numa faculdade, num seminário, tenho uma série de diplomas, então eu não preciso mais orar. Agora eu já sei de tudo. Provavelmente eu não vou mais cometer erros porque eu já aprendi. Não é assim. Porque nós somos pecadores. Não é uma questão apenas de saber. Salomão era o homem mais sábio do mundo e cometeu uma série de erros absurdos. Então nós precisamos que Deus nos proteja, nos guarde, nos dê constantemente graça, sustentando-nos. É como se Deus nos sustentasse nas suas mãos e nós estivéssemos necessitando de estar sempre seguros nas mãos do Senhor. Ele nos guarda. E aquele que começou a boa obra em nós, ele é quem completa esta obra em nós. Então precisamos também das orações. O pastor precisa. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo pede que os irmãos orem. E também depois diz, orem por mim, para que eu, ao abrir a boca, pregue a palavra de Deus, como Deus quer. Então, ele também precisava de oração. E era um homem
de Deus, um apóstolo. Então nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, devemos orar para que Deus nos ajude, nos sustente em tudo, para que sejamos fiéis, tanto na pregação da palavra quanto na vida, no testemunho de vida. Também precisamos de Deus em relação a isto. Então, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 20, Deus quer que. Então vamos lá para o texto de Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ele quer que os presbíteros orem pelos enfermos. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração. O texto fala sobre ungindo com óleo. Nós não vamos entrar neste texto, nessa referência, nessa expressão, porque não é o nosso propósito. Caso tenham interesse, então nós já escrevemos sobre isso e os irmãos podem ler no próprio blog Vox Scriptura, onde nós escrevemos sobre Cristo, o último ungido de Deus. Então, nós não vamos focar, nosso foco aqui é oração. Então, vamos pular esta ideia para o nosso momento, ok? Então, os presbíteros deveriam orar pelos enfermos. Então Deus quer que os presbíteros sejam homens de oração, que orem pelas necessidades da igreja, inclusive aqui as necessidades relacionadas ao físico, à saúde. Então, orem pelos enfermos. Também a oração deveria ser feita em plena confiança. Veja aqui no versículo 15 diz: a oração da fé salvará o enfermo. Então, é uma oração confiando no Senhor. Uma oração de quem sabe que Deus tem poder para realizar aquele milagre. Que Deus é bom e pode fazer graciosamente algo na vida daquela pessoa. Então, é uma oração sem dúvidas. Veja que isso é importante. As nossas orações não devem ser orações cheias de dúvidas. Jesus disse lá no Getsêmani: mas seja feita a tua vontade. Ele colocou-se diante de Deus humildemente para que fosse feita a vontade de Deus. Só que devemos entender que lá no Getsêmani, o texto nos indica que Jesus sabia qual era a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é que ele fosse para a cruz. Então Jesus, com muita confiança, segurança, com uma certeza de qual era a vontade do Pai, se entregou à vontade do Pai. Então isso nos aponta para a necessidade de que nós conheçamos a vontade de Deus que está revelada na sua palavra. Então, pensando em oração, quais são as promessas de Deus pelas quais nós devemos orar com confiança? Quais são as promessas de Deus que Deus quer que nós conheçamos e coloquemos diante do Senhor para que as nossas orações não sejam com dúvida? Porque o próprio Tiago nos fala que quando nós precisamos de sabedoria, ou quando nós sentimos a necessidade de sabedoria, devemos orar ao Senhor pedindo sabedoria. Veja, o versículo 6 diz, do capítulo 1 de Tiago: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então veja que essa é uma promessa, que quem precisa de sabedoria pode pedir a Deus, que Deus dará sabedoria. Então quando alguém chega diante de Deus: Senhor, me dá sabedoria, mas só se o Senhor quiser, e começar a mostrar dúvida, ele está pecando. Porque essa é uma promessa. Por isso não pode pedir sabedoria duvidando, mas com certeza. Portanto, é necessário que nós conheçamos as promessas do Senhor. E peçamos também que o Espírito de Deus, então, nos conduza em nossas orações. Como nos diz lá em Romanos, capítulo de número 8, o apóstolo Paulo menciona um ministério do Espírito na intercessão operando em nós. Diz assim, capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Devemos entender que o ministério do Espírito não é interceder por nós junto ao Pai como Jesus faz. Jesus faz isso. Jesus é o nosso intercessor. Ele está à destra do Pai, orando por nós, intercedendo por nós. Inclusive, ele faz isso por Pedro, quando
naquele momento em que Pedro vai dizer, não, eu estou pronto até para morrer pelo Senhor, Jesus disse antes, Satanás pediu vocês para peneirar vocês. Então Jesus diz, Satanás está querendo mexer com a vida de vocês, mas eu intercedi, disse Jesus. Veja, Jesus como intercessor, intercedendo pela vida dos seus discípulos, seus apóstolos. E Jesus, então, ele é um intercessor junto ao Pai. Mas o Espírito Santo, a ideia bíblica, ao nosso ver, é que ele é um intercessor em nós. A ideia é que o Espírito Santo opera em nós, como povo dele, nos capacitando a orar conforme a palavra de Deus, orar como convém, orar de forma agradável a Deus, para que nossas orações não sejam palavras vazias, que, não agradando a Deus, terminem não sendo atendidas. Portanto, a oração deve ter o conhecimento da palavra de Deus para que ela seja em plena confiança e assim, sem dúvida alguma, oremos para glorificar a Deus. Haja então confiança também nas misericórdias de Deus. Lá, voltando para o livro de Tiago, ele nos diz ainda no versículo de número 15 que o Senhor levantará o enfermo. E se houver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Seja a confiança nas misericórdias de Deus. Não é no mérito. Ele é tão bom, Senhor. Ajuda, o atende, abençoa, porque ele é um cara muito bom, Senhor Deus. E não é essa a ideia. A ideia é, Senhor, tem misericórdia. Ajuda por causa de suas necessidades e sua misericórdia se manifestará na vida dele. Porque quando o Senhor é misericordioso, então, ó Deus, é glorificado o teu nome. Então, as nossas orações devem ser confiadas nas misericórdias de Deus. E o texto também nos diz que haja prática de confissão de pecados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Uma prática que foi se perdendo no meio da igreja de nossos dias. O confessar mutuamente os pecados. Colocar diante de Deus os pecados do outro, né, do irmão. O irmão poder compartilhar e então receber ali orientações, orações intercessórias, ajudando para que ele possa conseguir vencer as tentações, então glorificar a Deus com uma vida santa, uma confissão de pecados em que um estará ajudando o outro, cuidando do outro, nessa necessidade tão grande que é nós vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor. E até devemos lembrar que a relação do pecado com a doença também aparece em 1 Coríntios 11:30, quando Paulo fala que por negligenciarem a ceia como Deus ensinou, muitos já estavam doentes e até pessoas haviam morrido por disciplina de Deus, por estarem pecando contra o Senhor na administração, no uso da ceia do Senhor. Então, portanto, o presbítero deve ter uma vida de oração, o presbítero deve confiar plenamente nas promessas de Deus, o presbítero deve conduzir os faltosos ao arrependimento e o presbítero deve orar pelos irmãos. O Senhor nos ensina assim. Então, as orações do conselho, e claro, da igreja também, elas não devem ser baseadas em aparentes méritos próprios. Veja que o versículo 17 e 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que ele quer dizer? Elias era um pecador como nós. Elias não era um homem melhor que nós, ele não era um homem diferente, não era alguém superior. E mesmo assim, Deus ouviu a sua oração. Então o que ele está dizendo? Que a nossa oração não deve ser confiada em nossos méritos. Nós devemos confiar nos méritos do Senhor. Então devem ser baseadas nos méritos apenas de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Então a nossa confiança está nos méritos do justo e justificador Jesus. O conselho deve orar confiando completamente nos méritos de Cristo. Devem ser confiadas nas misericórdias de Deus e devemos orar conscientes de que Deus é poderoso para nos atender, para cumprir as suas promessas, para socorrer a sua igreja, não importa quão grande e quão impossível seja aos nossos olhos aquilo que nós precisamos pedir segundo as promessas de Deus. Ok? As reuniões do conselho deveriam, portanto, ser dedicadas muito mais às orações, como nós falamos, do que à organização, à administração e planos. Deveríamos focar, então, naquilo que Deus deu ao conselho, aos presbíteros: palavra e oração.
Veja que, lembrando, como nós já mencionamos, que nas assembleias de Westminster, que produziram documentos maravilhosos, que hoje são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, para a confecção desses documentos, faziam-se longas orações para que eles produzissem pequenos parágrafos. Hoje se faz o contrário. Se produz longos documentos com minutinhos de oração. Não poderíamos esperar menos do que uma série de problemas práticos que têm acontecido no meio das denominações. Porque muitas atitudes, poucas orações. Muita confiança na capacidade de articular, na inteligência e pouca dependência do agir de Deus, esquecendo-se que a igreja ela não é uma empresa, ela é a noiva do Cordeiro, ela é o templo do Espírito de Deus, é o povo de Deus, família de Deus. Então, o papel dos presbíteros não é só orar, é também pregar. Nós devemos orar ao Senhor, inclusive para pregar com fidelidade. O presbítero deve ser apegado à palavra de Deus e ensiná-la sempre. Veja que os versículos 19 e 20 falam também sobre a necessidade de converter o pecador do seu mau caminho. Ou seja, do presbítero se dedicar, se esforçar para tirar pessoas do pecado, para fazer com que elas se voltem ao Senhor. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então veja que, como é que nós ajudamos pessoas, os desanimados? Como é que eles se animam? Por meio da pregação da palavra, da oração, para que eles possam viver uma vida em Cristo e para Cristo. Como nós corrigimos os faltosos? Por meio da pregação da palavra e da oração, para que eles sejam convencidos pela palavra e se arrependam. Então, a verdade, ela precisa também ser administrada constantemente, precisa ser anunciada constantemente, porque a verdade, ela redireciona o pecador para o que é certo. A verdade redentora é quem salva o pecador. Presbíteros querem que vidas sejam salvas. Pregue a palavra, orando o tempo inteiro para que Deus ministre ao coração das pessoas, para que Deus fale ao coração das pessoas. Portanto, aqui o ministério não é só oração, mas também não é só pregação. As duas coisas têm que andar junto. A verdade protege contra as mentiras do mundo. Como é que a gente protege uma igreja das mentiras? Ensinando a verdade. Às vezes, as pessoas querem ensinar a igreja, protegendo a igreja, fazendo-as conhecer as mentiras e esquece de enfatizar o conhecimento da verdade. Ou seja, se damos um estudo sobre seitas e heresias, nós ajudamos as pessoas a terem uma noção de algumas mentiras ensinadas no mundo. Mas se nós não ensinarmos a verdade, jamais vamos capacitá-las a vencer as mentiras. Porque não só o mundo vive ensinando mentiras e trazendo novidades, como é a verdade quem faz com que nós estejamos aptos a detectar toda a mentira. Porque o que não é verdade é mentira. A disciplina que o conselho precisa administrar, é o ensino da verdade visando o arrependimento. Castigar só por castigar, administrar uma disciplina como se ela tivesse um fim em si mesmo, ou seja, a pessoa ela já até se arrependeu, mas está sendo castigada, nem sabe mais pelo quê, então ela não faz mais sentido. A disciplina, ela visa o arrependimento, a conversão, a mudança de atitude. Portanto, ela deve ser realizada por meio do ensino da verdade. Ela não tem um fim em si mesmo. A disciplina, como Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo de número 12, que ele inclusive disciplina a igreja, é uma disciplina visando a correção. Ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado, versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue. Então veja, na luta contra o pecado. Então o propósito é lutar contra o que é mal. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A ideia da disciplina é corrigir, é fazer a pessoa voltar ao caminho. Se ela voltou, então o propósito da disciplina foi cumprido. E é o propósito de conduzi-la de volta.
Às vezes, Deus pode não só disciplinar, mas Deus pode castigar. A gente tem que ter cuidado para a gente não tomar o lugar de Deus, porque disciplina foi dada à igreja, tá certo? Então, a gente tem que disciplinar. E o castigo, ele é específico para aqueles que não se arrependendo, então precisam ser expulsos da igreja. Já passaram pela disciplina, ela não foi bem sucedida, a palavra foi pregada, mas não foi suficiente, então ela é expulsa. Esse é o castigo. Outros castigos que são dados por Deus, como nós vemos em Davi. Porque uma vez que o nome de Deus foi desonrado, Deus não só disciplinou, Deus castigou para que o nome dele fosse glorificado. Então a gente precisa ter um cuidado para não tornar a disciplina em um fim em si mesmo. Nós precisamos que a disciplina tenha o propósito de trazer ao arrependimento. E no caso de não haver arrependimento, aí sim há um juízo que é deferido à pessoa, porque é a excomunhão, a excomungar a pessoa, tirá-la da igreja. Porque Jesus diz em Mateus 18, então, que ela não é uma cristã, porque ela não tem um arrependimento, mesmo diante da fiel pregação da palavra e insistente fiel pregação da palavra. Então, algumas aplicações, além das que nós já falamos. A igreja de Jesus precisa que seus presbíteros sejam homens da palavra divina e de muita oração. Se essas duas coisas foram feitas com fidelidade, basta. Os presbíteros estarão cumprindo a vontade de Deus, estarão glorificando a Deus e cumprirão muito bem o seu ministério, mesmo que não tenham nenhuma outra aptidão. Todos nós temos muitas aptidões, é fato. Mas o que Deus quer de nós são duas coisas: palavra e oração. Essas duas coisas devem ser o cerne, são os dois braços dos presbíteros, dos pastores, tá? Temos que ser fiéis a isso. Precisamos resgatar na vida conciliar a ênfase na oração. Mais oração, menos, inclusive, ações, principalmente no que diz respeito a questões secundárias. Produzimos muitos documentos, mas poucas orações. Por isso, tão frequentemente, tomamos o lugar de Deus nas atitudes. Muitos problemas pessoais e conciliares nas denominações poderiam ser evitados se todos os líderes estivessem vivendo conforme Deus determinou, para a palavra de Deus e na oração, para anunciar com fidelidade a palavra de Deus e se dedicar à oração. Não a tradições, não a vontades particulares, não fazendo da igreja apenas uma instituição política, mas dedicar-se na oração e por meio da pregação fiel da palavra do Senhor. Isso evitaria problemas, porque as pessoas seriam mais humildes, estariam prontas para se arrepender, haveria perdão de pecados, haveria mais prazer em servir, menos vontade de dominar, haveria muito mais piedade no meio da igreja do Senhor Jesus de nossos dias. Se a palavra e a oração fossem de fato os dois braços que estivessem conduzindo a vida ministerial dos presbíteros e dos pastores. A importância da vida de oração deve conduzir a liderança à reflexão sobre o ensino bíblico a respeito da oração que Deus requer de seu povo. Veja, a oração é muito importante. Ela deve estar presente porque faz parte do exercício que Deus quer do ministério do presbítero. Então devemos conhecer mais o que a Bíblia fala sobre como orar, como devemos orar, o que devemos pedir, para que nós oremos de forma adequada ao Senhor. Precisamos nos encontrar para orar mais uns pelos outros. Essa é uma necessidade. A igreja de nossos dias ora muito pouco. Vamos ter um almoço, nós enchemos a igreja. Vamos ter um jantar, vamos encher a igreja. Vamos passear, enchemos a igreja. E qualquer outro momento, enchemos a igreja. Vamos orar, aparecem 2, 3, 4, 5, 10 gatos pingados. 10% das igrejas participam da vida de oração dela. E os 90% estão por aí fazendo alguma outra coisa. Então precisamos resgatar a vida de oração. Como em Atos 2, unânimes, diariamente, eles estavam no templo. Fazendo o quê? Orando. Orando ao Senhor. Como era uma prática dos judeus orarem constantemente, diariamente. Então, vamos resgatar a vida de oração e vamos glorificar a Deus por meio do fiel exercício do ministério do presbítero, por meio da oração e da pregação da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor
E assim nos despedimos. Ó Deus, toda honra e glória ao Senhor. Agradecemos por tudo. Bendito seja o teu nome. Colocamos tudo diante do Senhor para o louvor da tua glória. Que nossas orações sejam instrumentos também para glorificar o teu nome. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza a orar como convém, conforme a tua palavra. E a nosso coração tenha plena confiança nos méritos de Cristo e no teu poder, na tua fidelidade para cumprir as tuas promessas. Que o Senhor abençoe a tua igreja. É o que nós oramos. Gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e até a próxima.